Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 40, um cântico que transborda fé, paciência e esperança mesmo em meio à dor. Um salmo que fala de livramento, de confiança em Deus e da transformação que Ele opera na alma daqueles que clamam com sinceridade. Antes de irmos ao texto, oremos juntos. Senhor, Deus de misericórdia, neste momento elevamos a Ti o nosso clamor. Em meio às lutas, fortalece nossa fé e renova nossa esperança. Quando o inimigo se levantar, seja nossa proteção divina. Que o Espírito Santo nos envolva com paz e discernimento. Livra-nos do charco de lodo e firma nossos pés sobre a rocha. Concede-nos paciência para esperar com fé em Ti. Que Tua palavra seja lâmpada e Tua justiça, nosso escudo. Em nome de Jesus, declaramos vitória sobre toda aflição. Amém. O Salmo 40 foi escrito por Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também conheceu o fundo do poço. Ele escreveu esse salmo em um momento de profunda aflição espiritual e física, quando clamava por livramento. Era um tempo de silêncio da parte de Deus, e ainda assim, Davi escolheu esperar com paciência, mesmo cercado por inimigos e pressões. Neste salmo, ele descreve a realidade de quem foi tirado do charco de lodo, uma imagem poderosa de quem estava atolado em problemas, sem saída, mas foi resgatado pelo poder divino. Ele fala sobre a confiança inabalável no Senhor, a proteção divina, o poder do clamor e a transformação que resulta em um novo cântico de louvor. Davi reconhece as maravilhas incontáveis que Deus faz, clama por misericórdia e declara que sua esperança está firmada não nos homens, mas na justiça divina. Esse salmo é atual porque fala conosco, em tempos onde o medo, a ansiedade e os ataques espirituais tentam nos paralisar. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece escuro, há um Deus que ouve, vê e age com misericórdia e benignidade. Ele transforma o desespero em vitória e nos convida a confiar, mesmo quando tudo em volta parece ruir. Se você seguir comigo nesta leitura, Deus vai te ensinar lições que podem renovar sua fé, restaurar seu ânimo e te ajudar a enxergar que, ainda que você esteja no lodo, Ele já preparou uma rocha firme para te firmar. Vamos juntos? O Espírito Santo quer falar com você hoje. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar nem sempre é fácil, especialmente quando o coração está aflito e o socorro parece demorado. Mas Davi nos ensina que a paciência é uma expressão de fé verdadeira. Ele não apenas esperou, mas esperou com confiança, porque sabia que Deus, em sua misericórdia, jamais o abandonaria. Em meio ao silêncio divino, o clamor de Davi subia como incenso diante do trono. Deus ouviu, e Deus respondeu no tempo certo. Essa espera não é passiva, é uma espera que ora, que chora, que confia na proteção divina mesmo sem ver a resposta imediata. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Quando Ele se inclina, Ele ouve, acolhe e age com benignidade e justiça divina. A paciência na fé molda o caráter do cristão e prepara o coração para a vitória que está por vir. É no silêncio que o Espírito Santo trabalha mais fundo em nós. Quantas vezes queremos respostas rápidas, livramentos instantâneos, mas Deus está trabalhando algo maior, uma transformação interna. A espera é o campo onde a esperança floresce, onde o Espírito Santo nos fortalece e a palavra de Deus se torna âncora para a alma. O tempo de Deus é perfeito, e Ele nunca chega atrasado. Às vezes Ele demora, porque está nos ensinando a depender mais dEle do que das circunstâncias. O Salmo nos encoraja a não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Há um processo espiritual em curso. O Senhor vê cada lágrima, ouve cada clamor, e em breve, Ele se manifestará com justiça divina. Como Davi, sejamos firmes na fé, mesmo diante dos ataques espirituais que tentam nos desanimar. A espera com paciência é a ponte entre o clamor e o milagre. Hoje, Deus te convida a descansar nele. Espere com paciência. Ele já está se inclinando em sua direção. A vitória que você aguarda está sendo preparada. O seu testemunho está sendo gerado neste exato momento. Continue esperando com o coração cheio de esperança, porque o Senhor é fiel para cumprir cada promessa, e seu livramento será completo. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos. Davi descreve com profundidade o lugar onde sua alma se encontrava, um lago horrível, um charco de lodo. Essa imagem expressa desespero, aprisionamento e escuridão, como alguém que afunda a cada tentativa de se levantar. Mas no meio desse caos, Deus estende sua mão e resgata com poder e misericórdia. Não é um socorro qualquer, é libertação espiritual, completa e transformadora. Todos nós já passamos por momentos assim em que o chão desaparece, as forças acabam e parece que não há saída. Mas o Senhor não nos deixa afundar. Ele nos encontra no fundo do poço, nos envolve com o Espírito Santo e nos tira de lá com amor. O charco de lodo representa aquele lugar em que os pecados, as dores e os medos nos prendem, mas Deus liberta por completo. E o mais lindo é que Ele não apenas tira, Ele firma os pés sobre uma rocha firme. Essa rocha é Cristo, é a presença constante de Deus, que nos dá direção, equilíbrio e força. Depois da tempestade, Ele não nos deixa frágeis. Ele fortalece nossos passos, guia o caminho e restaura nossa identidade como filhos e filhas do Altíssimo. A firmeza que você tanto busca está nele. Esse versículo mostra que o resgate de Deus é mais do que socorro, é transformação, é reconstrução. Aquele que um dia foi dominado pelo medo, agora caminha com confiança e fé renovada. Aquele que chorava no escuro, agora canta sobre a rocha da salvação. E isso só é possível quando o clamor encontra a resposta divina, e a alma reconhece o poder da justiça de Deus. Se você sente que está no fundo do poço, ou que a vida te deixou atolado em dores e culpas, creia, Deus ainda tira do charco de lodo. Ele ainda firma passos, ainda renova caminhos. Clame hoje, com fé, e confie. Ele vê onde ninguém mais vê, alcança o que ninguém mais alcança, e faz nova todas as coisas. O seu recomeço pode começar agora sobre a rocha. Salmo 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. O livramento de Deus nunca termina apenas em silêncio. Ele gera gratidão, e essa gratidão se transforma em um novo cântico. Davi experimentou o resgate, como consequência, teve sua boca renovada com louvor. Quando Deus age, o coração transborda, e a adoração se torna testemunho vivo. O novo cântico é a voz da alma que foi liberta do cativeiro. Esse cântico não é só uma música, é uma expressão espiritual de vitória. É um hino que declara: Deus me ouviu, Deus me salvou. A boca que antes só conhecia o clamor e a dor, agora proclama com fé a bondade do Senhor. O louvor surge como arma contra os ataques espirituais, fortalecendo a fé e glorificando aquele que nos resgatou do abismo. E esse louvor não passa despercebido. O texto diz: muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Ou seja, o seu cântico gera impacto, influencia outros, e se torna uma ferramenta de encorajamento espiritual. Sua história de superação, o seu testemunho de fé, pode ser o despertar de alguém que está à beira de desistir. Quando você louva, o céu se manifesta. O novo cântico é um sinal claro de que algo mudou por dentro. A dor não tem mais a última palavra. O medo não domina mais. Agora é o Espírito Santo quem inspira cada nota de adoração. Esse louvor rompe cadeias, traz renovo, e nos aproxima da presença de Deus. Cantar é reconhecer que Ele é digno. Mesmo após a luta, mesmo quando as cicatrizes ainda doem. Se hoje você já provou do livramento de Deus, não guarde isso só para você. Deixe que seu novo cântico ecoe, que sua voz profetize vitória. Louve com liberdade, cante com confiança, porque sua canção pode salvar vidas. O Senhor te deu vitória, então declare com coragem: Ele me tirou do poço e agora eu canto para a glória do seu nome. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. A verdadeira felicidade, segundo o coração de Deus, nasce da confiança. Davi declara que é bem-aventurado, ou seja, plenamente feliz aquele que confia no Senhor. É uma felicidade que não depende de circunstâncias, mas de uma fé firmada na rocha inabalável. Quando escolhemos depender de Deus e não das aparências humanas, descobrimos a paz verdadeira. O mundo tenta oferecer caminhos mais fáceis, atalhos baseados na soberba e na mentira. Mas Davi alerta: quem segue por esses caminhos se afasta da vontade divina. A verdadeira segurança está em permanecer com os olhos fixos em Deus.
Mesmo quando as vozes contrárias tentam nos desviar. Confiar é um ato de coragem e entrega que nos aproxima do coração do Pai. A confiança no Senhor é um escudo contra a ansiedade, o medo e os ataques espirituais. É refúgio em tempos difíceis, abrigo em meio à tempestade. E quando colocamos nossa fé nele, descobrimos que sua proteção divina é constante, que sua mão guia nossos passos e sua palavra ilumina nosso caminho. A confiança nos transforma e nos eleva espiritualmente. Esse versículo também é um convite à vigilância. Não basta confiar em Deus, é preciso rejeitar os caminhos da mentira, os conselhos que parecem certos aos olhos humanos, mas que levam ao fracasso espiritual. O Espírito Santo nos alerta, nos orienta e nos encoraja a andar em integridade, com os pés firmados na verdade e no amor que vem do alto. Você quer ser verdadeiramente feliz? Então confie em Deus. Não coloque sua esperança em promessas vazias ou em soluções humanas. Olhe para o Senhor, siga seus caminhos, e você verá como a paz e a alegria se tornarão frutos naturais da sua jornada. A confiança em Deus é a ponte entre a fé e a plenitude. Quem confia caminha em vitória. Salmo 40, versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Davi olha para trás e reconhece as maravilhas de Deus são tantas que ele nem consegue contar. O coração que antes clamava por livramento, agora transborda de gratidão e admiração. Deus opera milagres que os olhos não veem, cuida de detalhes que nem percebemos. Seu amor é incalculável, e seus pensamentos a nosso respeito são mais altos que os céus. O salmista nos lembra que o agir de Deus é constante. Mesmo quando não sentimos, Ele está movendo os céus por nós. Quantas vezes fomos livrados e nem soubemos? Quantas bênçãos chegaram sem que tivéssemos palavras para agradecer? O nosso Deus é fiel, e sua benignidade nos acompanha mesmo quando não merecemos. Cada milagre é prova do seu cuidado. Essa verdade nos convida à renovação da fé. Se Deus já fez tanto, por que duvidar agora? Ele não mudou, continua operando com misericórdia e poder, realizando o impossível na vida dos que nele confiam. Quando olhamos para as obras de Deus, a esperança renasce, a confiança se fortalece, e percebemos que não estamos sozinhos. Ele está conosco. Davi deseja falar dessas obras, anunciar ao mundo o quanto Deus é bom, mas reconhece são incontáveis. Isso revela a grandeza do nosso Pai, que não se limita ao tempo ou à lógica humana. Suas ações vão além do que pedimos ou pensamos. E por isso, devemos viver com o coração cheio de louvor, proclamando com ousadia: o Senhor tem feito grandes coisas. Hoje, pare um instante e pense nas maravilhas que Deus já realizou em sua vida. Os livramentos, os recomeços, os toques invisíveis do Espírito Santo. Você não chegou até aqui por acaso. Foi a mão de Deus, guiando cada passo. E se Ele já fez tanto, Ele ainda fará muito mais. Agradeça, confie e continue caminhando com fé. O melhor ainda está por vir. Salmo 40, versículo 11. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Depois de lembrar as maravilhas do Senhor, Davi volta seus olhos para o presente e clama: não retires de mim as tuas misericórdias. Isso revela um coração que entende sua total dependência de Deus. Ele sabia que, sem a benignidade divina, estaria vulnerável. Por isso, súplica com humildade, reconhecendo que até a caminhada de fé precisa ser sustentada pela graça. Esse versículo nos ensina que, mesmo após grandes vitórias, a vigilância espiritual deve permanecer constante. Não podemos nos apoiar apenas nas bênçãos do passado, precisamos clamar continuamente por renovação. Davi não quer apenas livramento, ele quer presença contínua, quer que a verdade de Deus o guarde em cada passo, cada pensamento, cada decisão. A misericórdia do Senhor é o que nos livra de nós mesmos, de nossas falhas, de nossos impulsos. É ela que nos dá novas chances, mesmo quando falhamos. A benignidade de Deus é esse amor imerecido que continua nos cercando, mesmo quando não estamos bem. E, por isso, clamar por misericórdia não é sinal de fraqueza, é prova de sabedoria e maturidade espiritual. Em tempos de tribulação, esse clamor precisa ser nossa oração diária. Senhor, não me deixe sozinho, continua me cercando com tua verdade. A verdade de Deus é escudo contra a mentira do inimigo. É por meio dela que resistimos aos ataques espirituais e permanecemos firmes,
mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. A verdade liberta, sustenta e protege. Se hoje você sente que está fraco, que não consegue seguir sozinho, clame como Davi: guarda-me com tua benignidade. Deus se agrada de corações quebrantados e dependentes dele. Sua misericórdia é infinita, sua fidelidade é eterna. Não importa como você começou o dia, o que importa é que você pode terminá-lo envolto pela presença de Deus, renovado e fortalecido. Salmo 40, versículo 13. Dignate, Senhor, livrar-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Há momentos na vida em que o coração não consegue elaborar orações longas. Tudo o que conseguimos dizer é: Senhor, me ajuda. Davi expressa essa urgência de forma clara e intensa: apressa-te em meu auxílio. O sofrimento era tão grande, os inimigos tão próximos, que ele clama com o desespero de quem sabe que só Deus pode intervir. E Deus ouve esse tipo de clamor. Esse versículo mostra que não há problema em reconhecer que estamos desesperados. Davi, um guerreiro, um rei, um profeta, grita por socorro imediato. Isso nos ensina que a fé também é feita de momentos de fragilidade, e que Deus se move com compaixão quando clamamos com sinceridade. Ele se apressa em socorrer os seus porque Ele é Pai, e Pai presente. É nesses momentos que precisamos da atuação intensa do Espírito Santo. Quando não conseguimos mais orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso clamor sobe ao céu como um grito de alma, e Deus, em sua justiça divina, age no tempo certo, que muitas vezes é agora. Ele não ignora a dor de um coração aflito, ele se move com amor. Davi sabia que a ajuda dos homens era limitada, mas o poder de Deus é ilimitado. Por isso, ele não hesita em clamar. Essa é uma lição para nós quando o peso da vida se tornar insuportável. Não hesite, clame, grite, suplique. Deus está atento. Ele se inclina. Ele age com misericórdia e proteção divina, mesmo nas situações mais urgentes e impossíveis. Hoje, se você precisa de um livramento que não pode esperar, clame agora. Deus conhece o tempo do seu coração. Ele sabe quando não dá mais. E Ele está pronto para agir. Não se cale. Diga: Senhor, apressa-te. E creia que o céu vai se mover. Porque o nosso Deus é Deus de livramento, e o clamor do justo jamais é ignorado. Salmo 40, versículo 14. Sejam envergonhados e confundidos todos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ora com ousadia para que os planos dos seus inimigos sejam frustrados. Ele não está apenas buscando proteção pessoal, mas pedindo que a justiça divina se manifeste contra aqueles que tramam o mal. Em sua oração, ele reconhece que há forças trabalhando contra ele, mas confia que Deus é o único capaz de desarmar toda armadilha oculta. Esse versículo é um poderoso lembrete de que nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. O inimigo muitas vezes tenta nos destruir com mentiras, desânimo e opressão. Mas o mesmo Deus que confundiu os planos de Faraó, de Amã e de tantos outros, continua confundindo os que se levantam contra os filhos dele. Davi não revida com ódio, ele entrega a causa nas mãos do Senhor. Isso é sabedoria espiritual. Em vez de lutar com as próprias forças, ele clama por intervenção divina. Deus sabe como virar o jogo, como envergonhar o adversário e proteger o justo. E quando ele age, não há plano do inferno que permaneça de pé. A verdade prevalece, e o mal é envergonhado. A sua vida está cercada pela proteção divina. Quando você anda em integridade, Deus luta por você. Ele vai à frente, desfaz os laços, quebra as correntes e desmascara as intenções ocultas. O que o inimigo tenta usar para te destruir, Deus transforma em plataforma para o seu testemunho. Ele não permite que os planos do mal prosperem contra quem confia nele. Se você está enfrentando perseguições, críticas injustas ou pressões invisíveis, declare com fé: Senhor, frustra os planos do inimigo. Clame com ousadia, como Davi. Confie que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Ele vai confundir os que te querem mal e te levantar diante dos que tentaram te derrubar. Deus é fiel em te guardar e te honrar publicamente. Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Davi encerra esse salmo reconhecendo sua fragilidade humana: sou pobre e necessitado. Ele entende que, por mais vitórias que tenha vivido,
sua dependência de Deus permanece absoluta. Essa declaração não é de fraqueza, mas de fé, porque mesmo sendo limitado, ele sabe que o Senhor cuida dele. Essa é a verdadeira fortaleza, saber que Deus está conosco. Essa oração nos ensina que não precisamos ser fortes o tempo todo. Podemos, sim, confessar que estamos cansados, sobrecarregados, e ainda assim ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Deus não se afasta dos fracos, pelo contrário, ele se aproxima dos que clamam com humildade. Davi chama Deus de auxílio e libertador, porque sabe de onde vem seu socorro. Ao dizer não te detenhas, ó Deus meu, Davi expressa urgência, mas também confiança. Ele sabe que Deus está vindo, que a resposta está a caminho. Essa deve ser nossa oração hoje, Senhor, vem, age, não se detenha. Quando oramos assim, movemos o céu em nossa direção. E mesmo que sejamos pequenos, o cuidado divino nos sustenta em tudo. Essa conclusão é uma pregação viva de fé. Davi nos ensina que a força espiritual vem da comunhão com Deus. Não importa o tamanho do problema, nem o peso do fardo, se Deus está conosco, seremos levantados. Ele é libertador, e libertador age. Ele é auxílio, e auxílio chega na hora certa. Não estamos sozinhos. Temos um Pai que luta por nós. Hoje, que essa seja a sua oração, Senhor, não se detenha. Vem me fortalecer. Clame com fé, declare que a vitória já está decretada, e confie no cuidado do Altíssimo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. E que, mesmo em meio às batalhas, você continue de pé, cantando, confiando e vivendo sob o cuidado fiel do nosso Deus. O Salmo 40 nos ensinou que a jornada da fé é marcada por clamor, espera, livramento, acima de tudo, transformação. Deus ouve o nosso clamor, nos tira do charco de lodo, firma nossos pés na rocha firme e coloca um novo cântico em nossos lábios. Aprendemos que a verdadeira felicidade está em confiar, mesmo quando tudo parece difícil, e que o Senhor frustra os planos do inimigo, guardando os que nele esperam. Agora, eu te faço uma pergunta. Você tem confiado em Deus mesmo quando ele parece em silêncio? Será que hoje o seu coração não precisa renovar a fé, levantar os olhos e dizer: Senhor, apressa-te em meu auxílio? Pense nisso. O mesmo Deus que respondeu a Davi é o mesmo que cuida de você com misericórdia, proteção e justiça. Se essa palavra falou com você, deixe seu comentário contando como Deus tem te sustentado. Compartilhe sua experiência, ela pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas que também precisam de encorajamento. Vamos juntos formar uma comunidade de fé, esperança e transformação pela palavra de Deus. E antes de encerrar, eu te peço com carinho, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Tem mais um vídeo te esperando aqui no canal, e ele está aparecendo agora mesmo na sua tela. Clica nele e continue sendo edificado com a palavra. Que Deus te abençoe, fortaleça sua fé e renove sua esperança. Até o próximo vídeo.